E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o troca de passes, falando aí tudo sobre essa final do Paulistão, galera. Palmeiras e Corinthians no domingão aí, às 6h30 da tarde, galera. Fica até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? Palmeiras e Corinthians se enfrentam, o primeiro jogo no Allianz Parque, nesse final de semana. Hoje teve um evento, né, lá na Federação Paulista de Futebol, com integrantes das comissões técnicas, jogadores dos dois times, e o Léo Lepre chega com as informações pra gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Olha, hoje aqui na sede da Federação Paulista de Futebol aconteceu aquele evento que apresenta as duas finais do campeonato. Primeiro jogo neste domingo, então Palmeiras e Corinthians no campo do Palmeiras, será apitado por Rafael Claus. E a segunda partida decisiva, dia 27, na Arena do Corinthians, terá Matheus Candançan como árbitro. Os dois treinadores também estiveram presentes, Ramon Dias e Abel Ferreira, e também o atacante Romero do Corinthians e o goleiro Everton do Palmeiras. Olha, em linhas gerais, os treinadores procuraram diminuir um pouco a pressão do confronto. É claro que um derby por si só já carrega uma carga de pressão muito alta. Então eles procuraram amenizar um pouco os tons de pressão desse jogo, dessa partida decisiva. Ramon Dias, inclusive, foi perguntado se ele imagina que uma eventual derrota no derby, na decisão do campeonato, pode lhe custar o cargo, e ele disse que está completamente acostumado sobre esse tipo de situação e esse tipo de especulações. Já Abel Ferreira foi muito questionado sobre a possibilidade de o Palmeiras conquistar um inédito tetracampeonato paulista, algo que só aconteceu uma vez e foi na era amadora do futebol em São Paulo, e agora o Palmeiras tem a chance de ser o primeiro clube na era profissional a conquistar um tetracampeonato paulista. Eu nunca prometi títulos, a única coisa que eu prometo é dar o melhor de mim para ajudar os nossos jogadores, para estarmos todos juntos e podermos estar em finais, em decisões. E felizmente temos feito um trabalho todos dentro do clube nesse sentido. E tudo o que tu falas são recordes, são números, não é para isso que eu trabalho acima de tudo para ajudar os nossos jogadores a serem melhores. Eu não penso na pressão minha, não, porque estou acostumbrado, sei o que é a pressão, sei o que são os resultados, pero sí vamos a dar la vida por Corinthians, la vida vamos a dar, ya sea en lo táctico, en la intensidad, saber en el adversario que jugamos, contra quién jugamos. Eso lo tenemos bien claro y por supuesto queremos competir. Y vamos a competir hasta el último minuto. Os jogadores também foram questionados, né? Porque, é claro, para o lado do Corinthians existe essa possibilidade de quebrar um jejum incômodo, já são 5, quase 6 anos sem nenhuma conquista, e que vai ter a possibilidade de decidir o campeonato em casa. E para o Palmeiras, além dessa chance de um tetracampeonato, também a oportunidade de dar o troco, dar a revanche, já que em 2018 o Campeonato Paulista foi conquistado pelo Corinthians no campo do Palmeiras. Vamos escutar então o que falaram Romero e o Everton sobre esse assunto. Diferente dos últimos campeonatos que a gente venceu, o Paulista, que foi dentro da nossa casa, também olhar e ter uma oportunidade de vencer dentro do estádio do teu rival, também é uma oportunidade. Mas a gente sabe que é duro, sabe que é clássico, sabe que é difícil, sabe que não vai ser fácil. E quando a gente fala de derby, não é política, é a verdade. Ninguém aqui quer perder, ninguém aqui quer dar nada para ninguém, é realmente jogo, ainda mais quando vale taça. Mas jogando uma final com o maior rival, acho que é muito mais especial, né? Eu tive o privilégio de ganhar esse título que você falou em 2018. É muito especial, mas ainda para nosso torcedor naquela época foi muito bom. Ramon Dias também falou sobre a preocupação e o tempo atrás que o Corinthians está correndo para recuperar o Meia Garro, para deixar ele em condições já para essa partida deste domingo. E enquanto o Palmeiras, com Abel Ferreira, falou um pouco sobre como o Palmeiras está se imaginando, está trabalhando sem poder contar com o Gustavo Gomes, que sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direito. Então Micael e Murilo devem continuar formando a zaga titular do Palmeiras. Essas são as informações aqui de São Paulo para esse primeiro jogo decisivo entre Palmeiras e Corinthians no domingo, 6h30 da tarde, amigos. Valeu, Léo. Obrigado pelas informações.
o Corinthians sentiria muito mais a saída do Garro nesse momento do que o Gustavo Gomes no Palmeiras. Claro que o Gustavo é um jogador histórico no clube, um baita zagueiro, um xerife ali na parte defensiva do time, mas aparentemente Micael e Murilo formaram uma boa dupla, né? Foram muito bem contra o São Paulo. E acho que o Palmeiras não vai sentir tanta falta assim do Gustavo. Agora, caso o Garro não jogue no Corinthians, aí é um problemaço. Ainda mais porque o Coronado também está fora. Então, o Corinthians ficaria sem um substituto com uma característica mais de armador, um jogador de visão, de bom chute, né? Muda completamente a forma do time de jogar e muda o potencial ofensivo da equipe, né? Porque você tem outras opções, você pode entrar com o Romero, você pode entrar com o Thales Magno, mas nenhum deles tem essa característica de pensar o jogo, né? Então, realmente, e o Garro foi o melhor jogador do Corinthians na temporada passada inteira. O Coronado que tem mais isso, ele parece que não morre de amor pelo Coronado. Mas também não está à disposição, né? Isso, quase nunca está à disposição também, né, Alex? Não, mas sofrido com muitos problemas físicos. Se a gente for ver esse ano que ele começou jogando muita bola, o Coronado. O Garro voltou, ele saiu, não foi por lesão. Entende, assim? Então ele é pouco utilizado a partir do momento que tem o Garro. E isso pro atleta que tá lá, cara, fala, poxa vida, cara, agora eu tô lascado, entendeu? E isso pode até desencadear alguma coisa de desânimo e o corpo sentir. Óbvio que ele tem se machucado bastante, mas nos primeiros 6 meses ele teve uma dificuldade e depois ele deu uma embalada, mas ele não foi utilizado, realmente. É que na posição dele tem o melhor jogador do time. Com os dois à disposição, eu acho que realmente é difícil, pela maneira com que o Ramon encontrou a melhor forma do Corinthians na temporada passada, com aquele trio de volantes meio campistas ali por trás do Garro, fica difícil você imaginar o Coronado conseguindo entrar no lugar de qualquer um desses três e o time manter a pegada, o dinamismo que tinha naquela formação. Agora, eu acho que virou isso mesmo. Um é reserva do outro. E, no caso, o Garro é inimaginável você tirar. Mas só falando do confronto de maneira geral, para mim, esse Corinthians e Palmeiras é a final mais equilibrada de todos dos maiores estaduais, né, do país. Porque se você pegar de todos os lados, eu acho que você consegue... Todos os outros estaduais você consegue apontar um favoritismo, uns mais, outros menos. Mas esse Corinthians e Palmeiras, eu acho que até pela necessidade do Corinthians de dar uma resposta, depois da eliminação na Libertadores, precoce na Libertadores, o Palmeiras que também ainda não teve uma atuação esplendorosa nessa temporada. Então, assim, eu acredito, na minha visão, a decisão mais equilibrada, mais imprevisível dos estaduais. Vamos com informações do Palmeiras agora. Amanda Barbosa chega com as últimas do Verdão. Fala, Amanda. Fala, pessoal, tudo bem? O Palmeiras trabalhou hoje aqui na Academia de Futebol, foi o 3º treino da equipe em preparação para esse primeiro jogo da final do Paulistão contra o Corinthians, está marcado para domingo às 6h30. Para o elenco aí, né, que deve ser titular nessa primeira partida, o Piquerez provavelmente vai estar de volta, o jogador está recuperado, já entrou aí no Choque Rei também. A expectativa que tinha era em cima do Gustavo Gomes, que ele também fosse titular, mas como ele machucou no treino da última quarta-feira, já é quase certo que o jogador será desfalque nesse primeiro jogo da decisão no domingo, né? O Gustavo Gomes não teve uma lesão grave, ele machucou o joelho ali, uma lesão de ligamento colateral. O jogador já está tratando essa lesão, não é um caso cirúrgico, mas já é praticamente certo que desfalca o time no jogo de domingo. Porém, existe também um otimismo quanto à recuperação. É possível que ele não fique tanto tempo fora de campo. A gente lembra que o Gustavo Gomes tinha sofrido aí uma lesão na coxa, ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, né, ali em meados do dia 16 de fevereiro. Tinha se recuperado, participou do Choque Rei, entrou em alguns minutos ali do Choque Rei na última partida e acabou tendo essa lesão aí na última quarta-feira. Então, estava inclusive na iminência de ser convocado para a seleção paraguaia para essa data FIFA, mas é algo também não vai acontecer aí para o jogador, como a gente já disse, está tratando. Então, no mais, é bem provável que a escalação seja a mesma, apenas aí com a entrada do Piquerez como titular, né, e o Micael sendo mantido ali na zaga. A gente acompanhou aí nos bastidores também o Palmeiras encerrando ali a negociação, né, com o Lucas Evangelista, deu tudo certo, né, o jogador já tinha chegado a um acordo com o Palmeiras no começo do mês, mas ele teve uma alteração na primeira bateria de exames médicos que ele fez. Então, o time optou por fazer mais exames e aí ele fez, né, outra bateria aí de exames, dessa vez com tudo certo, então tudo aprovado. Palmeiras ainda deve treinar no sábado, né, para encerrar essa preparação para o primeiro jogo contra o Corinthians no domingo. Um grande abraço a todos.
Valeu, Amanda. Obrigado pelas informações do Palmeiras. Lucas Evangelista, uma contratação não chega para jogar, em princípio, né? Não imagino isso. Mas é um bom jogador pensando na formação do elenco, né? Sem dúvida. Pensando em composição de elenco, é um jogador que é muito versátil, pode jogar em várias posições ali no meio-campo. É um jogador que tem uma carinha assim de jogador que o Abel gosta, né? Joga em várias posições, dinâmico, de velocidade, pegada na marcação. Volante de boa qualidade. Que ajuda em participa praticamente em todas as fases do jogo, sem a bola, na marcação, em bloco baixo, na saída, velocidade, bom passe. Como você disse, não é um jogador que chega para ser titular, mas é uma excelente peça pensando em composição de elenco para o Palmeiras e para a quantidade de jogos, né, que o Palmeiras vai ter no ano. Vamos começar a falar um pouco sobre Campeonato Carioca, porque tem Fla-Flu, né? Já tivemos o primeiro jogo, no Maracanã o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1. Mais do que a questão do campo, põe na tela aí, quem que foi colocado ali para a arbitragem. Então, olha lá, primeiro jogo, Rafael O uniforme Klaus. é verde, é isso, do árbitro? Ah, mas lógico que todo uniforme é. Não podia botar um uniforme de outra cor mas aí? É a cor do uniforme. Então, laranja. Mas não era pra pôr um laranja aí pra ficar neutro? Vai botar verde Rafael já? Klaus é o árbitro do primeiro jogo. Matheus Candansan. E Matheus Candansan do segundo jogo na Neoquímica Arena. E aí, por que nós colocamos isso aí, esse print? Nós já falamos tanto da parte tática, da parte da bola, do campo, da trave, não sei o quê. Mas é impressionante como nas redes sociais só se fala do árbitro. E principalmente da escolha do Klaus. E nós estivemos aqui, a Renata, nessa semana. Não só do Klaus. É a fala do Rafinha, né? Do Matheus também, né? Não só do Klaus, o Candansan também. Os dois com polêmicas, o Klaus com polêmica dentro do Allianz Parque, com 2 expulsões por uma foi o Cássio, né, que retardou o jogo, a segunda foi a dureza, né, e a aplicação da regra de forma exemplar, né, no caso do Yuri Alberto, num lance que ele poderia muito bem conversar, já que é um árbitro FIFA e poderia usar da experiência dele. E aí cada um tem o seu argumento, né, tem a sua vamos dizer assim, a sua régua em relação a isso. E o Candansan pelas últimas duas arbitragens dentro da própria Neoquímica Arena. Uma que ele deveria ter expulso, ter dado o cartão vermelho pro Carrillo, porque o carrinho foi por trás, da forma que foi, e depois não deu. Aí no jogo do Santos contra o Corinthians, independente se ele tinha que ter dado cartão vermelho direto pro Zé Aldo, ele não deu, né? Teve que ir pro Zé Ivaldo, desculpa. Aí tinha que dar, foi lá, cartão amarelo, viu, tal, ou seja, o Gil saiu falando um monte de coisas também, a arbitragem, então a federação poderia ter poupado isso, mas é o que nós estávamos falando aquele dia com a Renata. Quais são os árbitros? A gente falou aqui das escolhas e aí começa... E posso te falar uma coisa? Desculpa, Edu, só para tentar entender. O Klaus, por que não escalaram... Tô pensando, tô só... Né? Por que não escalaram o Klaus no jogo contra no segundo jogo? Porque se o Klaus comete algum erro, que ele é passível de erro, porque ele é um ser humano e pode errar, vamos falar, ele quis compensar. Por que o Candansan não foi colocado no primeiro jogo? Da mesma forma. Se o Candansan vai errar no jogo do Palmeiras, está querendo compensar. Então tem todo esse lado aí que... Antes de passar para Nath, Bubu e Pedro. Que as pessoas vão pensar. Aqui nessa mesa, aqui, ó. Aqui. Pra vocês não ficarem depois enchendo gente de mensagem. Foi falado o seguinte... Da pressão que seria escalar o Klaus. Peraí, qual o lado da mesa? E também, aqui, o Zé lembrou do Candansan, que é trazia, novo. Né, informação. É novo. E o Zé falou, será que ele vai ter querendo ver a sua opinião para ser o árbitro do segundo jogo? É isso? Aí eu vou dar a minha opinião. Eu vou falar aqui, o problema é que hoje o futebol, eu vou repetir o que eu já falei essa semana, e vou continuar com essa tese. Hoje a escolha do árbitro, por erros deles, dos árbitros, e da de quem administra. Não é porque criou-se isso. Mas aí tá tão clubista hoje a vida que é o seguinte, não põe o Paulo, que o Paulo é corintiano. O João é São Paulino. O Pedro é palmeirense. Aí começaram o Klaus vai apitar, Palmeiras 1-0. O Candansan, sabe, dá uma pressão. Como é que o cara pisa no gramado no domingo? Eu queria ouvir vocês. Com a chuteira. Não, mas eu sei com a chuteira, mas emoção. E a pressão, com quantos quilos nas costas? Não, mas não. Tem árbitro que vai de tênis, às vezes, sabia? Às vezes escorrega. No sintético, quando joga no Allianz, né? Às vezes uma chuteira desse tem que ver o piso, né? Eu acho o seguinte, eu tenho uma tese sobre isso.
Eu tenho vários amigos corintianos que, inclusive, me abandonaram aí, né? A gente tava junto aí, tava dando certo. Os caras me abandonaram, começou a dar ruim. Mas tá bom. Eles chegaram todos cabisbaixos. Não, o Klaus não. Já começa 1-0 pro Palmeiras. O Rafael Klaus é palmeirense, o Rafinha já falou lá atrás. 2-0. E teve gente que achou ruim aqui, hein? Teve gente que achou ruim. Falou o que eu acho? Já estão chorando. Já estão chorando. Teve gente... Tá gravado isso aí, hein? Teve gente que, na hora que falou então, aqui... Então, eu falei que os corintianos têm um medo do Klaus pela fama dele palmeirense. Você viu? O Palmeiras é tricampeão paulista. Fama dele, o Rafinha, por exemplo, um que chegou e falou assim, Rafinha, você... Eu acho desonesto isso. Não, mas é sempre, pode ser. Mesmo o juiz, quando era garoto lá, adolescente, devia ter algum time preferido. O cara gosta de futebol, fatalmente, imagino que todos os árbitros têm um time preferido. Não quer dizer que ele vai entrar lá e vai ser clubista e vai ajudar o clube dele. Mas o que eu quero dizer, depois do que aconteceu na segunda-feira, toda a polêmica da arbitragem, em que 99% das pessoas entenderam que o Palmeiras foi favorecido, eu acho que o Rafael Klaus, com essa fama que ele tem de palmeirense, com o Palmeiras tendo sido beneficiado na segunda, se tiver um lance duvidoso, porque às vezes o jogo não acontece nada, é um jogo limpo, não acontece lance duvidoso. Mas eu acho que numa dúvida, aquela, é ou não é? É um pênalti ou não é pênalti? Qual a chance então, de não eu acho que o Klaus, talvez aí ele seja influenciado pelo momento. E aí talvez ele penda para o Corinthians. Fala, cara, se eu marcar um pênalti duvidoso pro Palmeiras, amigão, imagina, vamos falar, o campeonato tá manchado. Vou falar uma coisa aqui pra gente chamar a coletiva que tá rolando agora na federação, inclusive com eles. Ó, estão lá Romero, Ramon, representando o Corinthians, o Everton e o Abel do Palmeiras, o Candanção e o Klaus, os árbitros. Eu acho desonesto. E mais, eu falei aqui, o cara erra porque ele é ruim. Ele tá inseguro. Porque se o cara, daqui a pouco, a gente começar a acreditar, o cara sai e fala, hoje é uma final, não sei o quê, tomara que o não ganhe, aí tá errado, né? Mas vamos lá, vamos ouvir a Federação Paulista, lá a coletiva, e daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos lá. Começar. Para esse grande objetivo, que é uma final e um grande jogo, né, de duas grandes equipes. E tem tudo para ser realmente dois grandes jogos, disputado como tem que ser um derby. Creo que una cosa importante que hicimos, que teníamos planificado, era tratar de salir primero en el grupo para poder definir de local. Y ese es un objetivo que los jugadores lo cumplieron. No fue fácil, porque la seguidilla de partidos son muy intensos, muy duros. Pero por supuesto yo le tengo que agradecer a los jugadores porque fue mérito exclusivamente de ellos de llegar a esta final. Así que tanto a Romero como a todo el grupo que tenemos hicieron un esfuerzo enorme para llegar a esta final. Olá a todos. Acho que só para complementar aquilo que ele disse, chegaram as duas melhores equipas, as equipas mais consistentes, e por mérito deles eles vão decidir a final em casa, e espero acima de tudo que seja um grande jogo, um grande espetáculo, onde as torcidas se respeitem, onde os treinadores se respeitem, onde os jogadores se respeitem, e que vocês possam desfrutar de grandes dois jogos e que no final vença o Palmeiras. Então, também agregando um pouco o que os treinadores falaram, chegaram na final dos melhores times. Acho que eles fizeram mérito para estar nessa final. E um derby sempre é especial, né? Seja no Campeonato Brasileiro, qualquer competição, um derby é muito especial, né? Eu falando pessoalmente também, gosto de jogar esse tipo de jogo, então vai ser uma final realmente atrativa para todo mundo e tomara que o Corinthians seja o campeão. Bom, boa tarde a todos. Acho que todos já falaram muito bem, tudo aquilo que representa o derby, mais uma final. Acho que é o tipo de jogo que todo jogador gosta de jogar, se prepara a competição inteira para esse grande objetivo, que é uma final e um grande jogo, né, de duas grandes equipes. E tem tudo para ser realmente dois grandes jogos, disputado como tem que ser um derby. E a gente espera realmente estar em dois jogos aí bem inspirado, que a gente possa aí buscar o nosso grande objetivo e algo inédito para a gente, que também com certeza nos enche os olhos, falando de história, e é uma oportunidade para a gente mais uma vez tentar fazer história.
Contigo, tem que ligar ainda. A gente aqui da Record são 2 times, 2 repórteres vão fazer a pergunta, cada um para um clube. Eu vou direcionar ao Abel e o Everton. Abel, você tem larga experiência na Europa, certamente viu muitos clássicos por lá. A gente viu agora há pouco aqui Derby do Brasil. Eu queria que você falasse, você já está aqui há muito tempo também, como é que você sente a importância desse jogo, né, de um Palmeiras e Corinthians, se a gente comparar com outros lugares do mundo e especificamente agora numa final, né, não é um simples encontro, vale título. E para o Everton eu queria deixar a questão de, em busca do tetra consecutivo, dessa vez o jogo, a finalíssima vai ser fora de casa. Por isso, o quanto é importante esse primeiro jogo no Allianz para vocês? E eu vou passar porque a orientação, ele já fazia a pergunta também. Olha, derby há de ser um derby em qualquer parte do mundo, não é? Logicamente estamos a falar de 2 clubes gigantes, com torcida imensa, e logicamente quando surge este tipo de jogos, não só por vocês também empolgam e emocionam todos os nossos torcedores, e nós sabemos da dimensão e da grandeza que é um derby como este, Palmeiras-Corinthians. Mas eu mais uma vez reforço, porque às vezes se passa do ponto que as equipas se respeitem dentro de campo. Volto a repetir, que as torcidas se respeitem, independentemente da rivalidade que existe. Um dos primeiros filmes que vi quando cheguei ao Brasil, e vocês corrigem-me se eu estou enganado, Romeu e Julieta, é isso? Onde existe e prevalece acima de tudo o amor, independentemente se eu sou palmeirense ou sou corintiano, e há um respeito. É assim que eu vejo. Eu estou no Brasil há 5 anos, não sou brasileiro de sangue, mas há algo que urge erradicar no futebol. Primeira, racismo, e segunda é violência. Isso é algo que nós todos aqui precisamos de fazer. E logicamente que passa pelos treinadores, passa pelos jogadores, passa pelos dirigentes, mas desculpem-me que essa é com vocês. A maior responsabilidade é vossa. É escolher o que é que vocês querem passar e mostrar para influenciar os outros. Mas derby será sempre derby. Bom, para a gente muda um pouco o nosso cenário de como foi as últimas finais nossas, que todas as vezes a gente decidiu o último jogo em casa. Então, o primeiro jogo ele se torna cada vez mais importante. Fazer um bom resultado, sabendo da dificuldade que é jogar no campo do adversário, como também é uma grande dificuldade jogar no nosso estádio. E acho que independente de campo, de mando, de primeiro jogo, de um lado ou de outro, é derby, vai ser difícil os 2 jogos, vai ser complicado os 2 jogos, e acho que vai ser decidido com certeza no último jogo. Como é derby, é nervoso, é tenso, e acho que vai ser 2 jogos aí desse nível, independente se o primeiro jogo é na nossa casa dessa vez. Boa tarde, Ramon, Romero, também aos colegas. Até aproveitando para perguntar para o Ramon, é a primeira final dele aqui no Brasil, quão especial isso é. E se por ter feito a melhor campanha geral no Campeonato Paulista, vocês acham que merecem mais o título do que o Palmeiras? No, mirá que el merecimiento, más allá de la pregunta polémica, como siempre vos sos el único, yo creo que los 2 equipos hicieron mérito para llegar a esta final. Y sabemos que cuando se interpreta este tipo de partidos, cualquiera de los 2, uno de los 2 se va a llevar el resultado. Y para llevarse el resultado tenés que tener mucha concentración, mucha determinación, no cometer errores. Es un partido diferente, más allá del clásico es también una final, y se tiene que interpretar, pero siempre deportivamente. El periodismo tiene que la competencia exista, pero el deporte y el fútbol tiene que continuar. Que gane el mejor, el que juegue mejor, el que tácticamente esté mejor. Eso es muy importante para que los 2 equipos compitan. Yo estoy muy confiado en mi equipo que tengo.
el club donde estoy, la categoría de jugadores que tenemos, así que queremos competir y seguramente vamos a competir y que se lo lleve el que mejor juega, el que mejor aguante las presiones, el que mejor sea tácticamente. Así que me parece que viéndolo, los dos equipos están preparados, ya sea tácticamente, tienen entrenadores de experiencia, tienen jugadores de experiencia, así que lo único que queremos es ver un gran clássico e com um público incrível. É isso aí, torcedor do Verdão, valeu por assistir o vídeo aí até o final, beleza? Deixa aquele like e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falou!